Grande Jornal Regional. Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes, telespectadores e amigos do Grande Jornal Regional. Márcio Dioforte, o Cabelinho, tô aqui no nosso estúdio para bater um papo hoje com a Priscila Toledo, fonoaudióloga, nossa parceira aqui para questões auditivas de fala, enfim, pra gente conversar sobre diversos assuntos. E hoje eu já quero dar bom dia primeiramente para Priscila. Tudo bom, Priscila? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Clube 885. Muito obrigada por me receber de novo para termos uma conversa sobre audição. Então, já que a gente vai falar hoje mais sobre audição, Priscila, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a perda, né, ou os cuidados que a gente tem que ter com a saúde auditiva quando a gente atinge aquela melhor idade, né? Um assunto tão recorrente. Queria falar um pouquinho sobre isso. Acho que é sempre bom a gente falar, né? Nossos ouvintes sempre ligados aqui na Clube. Isso mesmo, Márcio. Então, assim, o conceito da terceira idade, que já está passando para a melhor idade, Isso. né? Ele está muito voltado à qualidade de vida de cada pessoa. E na minha área, também temos que dar atenção à qualidade de vida na função da audição. Claro. Me diz uma coisa, Priscila, não tem uma idade certa, né, pra gente se começar a entender com a perda de audição. Tem gente que perde a audição quando é novo, tem gente que na metade da vida tá perdendo. Quando atinge um certo ponto, quando a gente tem que começar a cuidar mais da audição? Tem alguma idade específica? Eu vou falar um pouquinho sobre a perda de audição na melhor idade, né? Tá bom. Por volta de mais ou menos 55 anos, existe uma perda gradativa da audição. Essa perda nós chamamos de presbiacusia, né? Que é aquela pessoa que nunca teve nenhum sintoma de perda de audição, porém, ao iniciar, né, esta melhor idade, o envelhecimento, assim como a nossa visão também começa a ficar diferente, exigir um pouco mais, a audição do idoso, ela pode iniciar o seu declínio por volta dos 55 anos. Claro que nós temos outros fatores, né? Daí temos fatores genéticos, né? Cabelinho, que pode iniciar essa perda bem antes dessa idade. Temos um fator que nós chamamos ocupacional, quando a pessoa trabalha em algum local com ruído. Mas a perda, quando ela é assim, exclusiva, única pela questão do envelhecimento, que nós chamamos, ela inicia por volta de 55 anos. 55 anos é uma idade onde a pessoa começa realmente a perder. Diz uma coisa, Priscila, pra mim entender, eu sou leigo, tá? Não, né? Vamos lá. Eu tô acima dos 40, né? 44. Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra tentar retardar a perda de audição? Tipo assim, eu tive cuidados específicos durante a minha vida e não sou tão afetado aos 55 anos. Existe alguma fórmula ou não tem muito sentido? A gente tem que viver muito de acordo com o que a gente faz e não tem o que fazer. Tem alguma fórmula? O que acontece, tá? Se um paciente que tem a perda ocasionada pela exposição ao ruído, nós temos que trabalhar com o fator causador, né? Se é, por exemplo, um paciente que vai ao consultório, não tem histórico de exposição ao ruído, está com perda. Eu não tenho como pausar esta perda. Nós fazemos o tratamento da perda. Agora é um paciente, por exemplo, da tua área, um paciente que é músico, trabalha na noite, está sempre exposto ao ruído. O que normalmente eu converso? Digo, olha, o senhor tem uma perda já em fase inicial. Quanto maior a sua exposição ao ruído, maior pode ser o agravamento da sua perda. Então, nós temos essas duas situações, são um pouco distintas, né? Quando um paciente te procura, tá? Já tá, por exemplo, com essa perda, já tá sentindo. Como que funciona o tratamento, ou melhor, o exame? Como tô direcionado? Tipo, fui no otorrino, por exemplo, alguma coisa, acabei chegando na Priscila, né? Por motivos A ou B, um familiar me indicou. Como que funciona? Chego em ti, o que a gente faz a partir daí? A partir do encaminhamento do otorrino, eu sempre gosto de frisar, né, que o otorrino é fundamental quando o paciente está em investigação de perda auditiva. Porque nós tratamos as perdas, né, com os aparelhos auditivos, perdas que nós chamamos neurosensoriais, né, que são as células auditivas. Mas existem outras perdas, que são perdas condutivas, que são ocasionadas por líquido lá na parte média da orelha, que primeiro esse paciente precisa investigar se não é uma perda temporária,
um tampão de cera. Então, após essa investigação com o otorrino vai me passar, olha, não tem mais tratamento com medicação, não há necessidade de uma limpeza de meato acústico, então aí ele passa para mim, né? Então, inicialmente, Márcia, nós precisamos fazer a audiometria clínica, né, que é o exame audiológico completo, para sabermos como é que está o funcionamento desde a parte média até o que nós chamamos de limiares auditivos, né? Então, hoje um adulto, para normalidade auditiva, ele precisa ouvir até 25 decibéis. Se ele precisa de mais do que isso, né, de intensidade, ele já tem algum grau de perda de audição. Então, quando a pessoa muitas vezes está em casa, está vendo TV, e do nada ela começa a ter que aumentar o volume, tipo, via lá no 13, vai pro 15, vai pro 16, está perto da TV, é sinal de que tem alguma coisa que não tá 100% com a audição, né? Com certeza, tá? Então tá em casa, a familiar tá pedindo pra, né, baixar um pouquinho o volume, mas a pessoa não está entendendo. Começa a acontecer, por exemplo, está no banco, igreja, e começa a ouvir, porque a perda, como normalmente ela é gradativa, né, Márcio? Sim. Então, assim, o paciente aos poucos começa a entender menos, um ambiente com mais ruído dificulta, ele escuta o que está sendo dito, só que ele não entende, né, o que ele ouve. Isso acontece seguidamente, né? E muitas pessoas ainda têm o preconceito, tipo, principalmente na terceira idade, que a gente brinca sempre, né? Na melhor idade, que chega um momento que a pessoa fica um pouquinho mais teimosa, né? Eu mesmo já tô com... Já não sou mais o mesmo cara que eu era quando mais novo. Existe muito ainda preconceito, aquela coisa de, eu não preciso de ajuda, eu acho que eu não tenho que usar, de repente, um aparelho auditivo, não preciso fazer um tratamento. Existe ainda isso ou hoje diminuiu bastante? As duas coisas. Existe ainda, já diminuiu bastante, porque existe toda a questão do estigma, né, Márcio? Porque o aparelho, ele é uma prótese, né? Uma prótese muito minúscula, mas é uma prótese auditiva. Então, tem casos em que os familiares é que estão incomodados com a situação, então direcionam o seu pai, seu marido, enfim, né? E tem casos em que a própria pessoa resolve procurar ajuda. E é importante frisar, assim, que por mais que o familiar direcione, eu preciso que o paciente esteja com esta consciência de que ele realmente necessita de uma ajuda, de um recurso auditivo, porque senão a gente não consegue avançar nas etapas. Até falando sobre o aparelho auditivo e esses recursos, hoje não é apenas uma questão de escutar melhor, né? É todo, como tu falaste, né? É toda uma questão de convívio. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dos benefícios gerais de quem usa um aparelho auditivo com a real necessidade disso. Certo. Eu comentei até na nossa outra entrevista, né, que 10 milhões de pessoas têm perda de audição. E dessa contagem, não quero te passar números errados, mas apenas 9% tem acesso aos aparelhos. É verdade. E a perda auditiva, Márcio, ela, da mesma forma que ela é progressiva, né, na sua perda de limiares de audição, essa progressão também acontece em questões sociais, questões de isolamento, questões que podem aumentar depressão, né? E a própria questão do declínio cognitivo do paciente idoso, né? Nós temos um envelhecimento natural deste paciente já pela idade e com a perda de audição, que nós chamamos de privação sensorial, isso aumenta o declínio cognitivo deste idoso. Então, não é somente o ouvir, ele tem uma série de fatores, né, que envolve toda essa pessoa. Perfeito. A gente, com a pandemia, a gente foi aprendendo termos que antes não eram tão usuais de qualquer ser humano. Vou te dar um exemplo. Comorbidade, né? Uma pessoa que tem a comorbidade. Por exemplo, uma pessoa que tenha um outro tipo de doença, ela pode desenvolver também a perda auditiva. Vou te dar um exemplo. Um idoso que está começando a ter, por exemplo, teve um diagnóstico de demência. Pode desenvolver também problema auditivo por causa disso? No caso, essa perda ela vai estar associada, tá? Ela não vai ter sido ocasionada pela demência, e sim pelo próprio processo de envelhecimento. Entendi. Só que a privação do sentido da audição, ela pode acarretar numa piora ou num avanço desta demência, né? Entendi. Porque conforme o tipo de demência, ela pode ser, assim, galopante em relação ao desenvolvimento dessa pessoa. Tá, e vamos para a questão prática hoje, né, Priscila? A pessoa tá ouvindo a gente conversar aqui, né? A pessoa tá vendo a gente, ela se identifica ou tem algum parente que ela acha que precisa bater um papo contigo, fazer uma consulta. Como é que ela faz?
Então vamos por partes, né? Então, inicialmente, sempre consultar com o otorrino para ver essas questões iniciais. Depois disso, esse paciente precisa fazer a avaliação audiologia, a audiometria clínica completa, né? Porque com este exame eu vou saber o quanto de audibilidade, o quanto de aumento eu preciso para depois testar um aparelho neste paciente, né? Os aparelhos são testados conforme a audiometria do meu paciente. Este paciente precisa usar em casa, é fundamental, um teste aí de pelo menos 7 até 10 dias para testar vários fatores como conforto, como nitidez, como a percepção de fala. Então, o paciente precisa usar o aparelho no seu ambiente para depois nós chegarmos a uma decisão final. Até tu me falaste, né? A gente conversava fora do ar sobre os aparelhos. Existem aparelhos hoje que são espetaculares, né? Inclusive com Bluetooth, com um monte de coisas legais que tu pode fazer. Obviamente, ele veio para auxiliar, e o trabalho dele é trabalhar com audição. Mas hoje o acesso a eles e tudo que tu pode trabalhar com eles é muito melhor, né? Muito mais prático. Muito mais prático, né? As questões daí dos avanços tecnológicos benéficos, né? Antigamente era um aparelho muito grande, que nós regulávamos ali frequência grave e aguda. Nem sempre ficava bom, porque a gente não conseguia ser fidedigno ao que o paciente precisava. Entendi. Hoje nós temos aparelhos com muitos canais, que permitem uma regulagem de acordo com o que o paciente necessita. Conectividade, o paciente tem um acesso pelo celular. Bluetooth, onde o paciente consegue atender as ligações telefônicas no seu aparelho. E uma série de outros recursos, como conectar a televisão nos aparelhos auditivos. Uma situação bem importante também, os aparelhos recarregáveis, né? De uns 5 anos para cá, então a maioria dos aparelhos, eles são recarregáveis. O paciente vai dormir, coloca o aparelho para carregar, como se fosse o celular. Sim. No outro dia ele usa o dia inteiro o seu aparelho, sem a necessidade de estar trocando também as baterias, né? Isso é muito importante. E Priscila, a pessoa nos escutou, a gente já tá com o tempo quase estourando. Novo, Pai, né? Que bom, né? Sinal de que flui e que tem muito assunto pra gente tratar, né? A pessoa quer falar contigo, contato, por favor, tuas redes sociais. Minhas redes sociais, então, no Instagram é @priscilatoledo.fono. Telefone fixo? O que tu acha? Claro, acho que o fixo é importante também. DDD 54, nosso famoso, né, cabelinho 3282. 3282-1779, lá na Clínica Cardiocor. Esse número é clássico, o 1779, né? Liga na Cardiocor 1779, porque já é um telefone histórico da cidade. Histórico, né? Priscila, quero te agradecer de novo, mais um bate-papo, a gente vai ter outros assuntos a lidar aí nas próximas semanas, então já quero te agradecer por hoje e até uma próxima. Muito obrigada, Márcio, ouvintes da Clube, e falaremos em seguida de outros assuntos tão importantes aí para a saúde. Com certeza. Braulio Ricardo, é contigo, bom dia e até uma próxima. Grande Jornal Regional. Entrevista.